ninguém tem a capacidade intelectual de saber todas as coisas. Miriam, como é que está a maré na Austrália agora? Você não sabe, porque você não está lá. Sua visão é limitada. Talvez, e o texto deixa bem claro que talvez, pode ser, são termos que a gente usa na academia para poder se esquivar das coisas, né? Talvez ninguém saiba a verdade de verdade. Isso é uma viagem, isso, né? Mas por que isso? Porque não temos a visão do todo. Ninguém consegue ter a visão do todo. E isso aí nos faz pensar o seguinte: se eu não tenho a visão do todo, como é que eu conheço as coisas? Como é que eu interpreto as coisas? Como é que eu assimilo e respondo, né, as coisas do dia a dia? São os nossos filtros. Eu vou chegar lá no tema da lição. São os nossos filtros. E o que são os nossos filtros? Veja, eu preciso de óculos para ver. Tá? Se eu pintasse essas lentes de rosa e colocasse nos meus olhos aqui, como é que eu veria o mundo? Rosa. E se eu pintasse de verde? Verde. Os filtros são as nossas lentes para enxergar as coisas do mundo, como as coisas acontecem. Como é que a gente constrói nossos filtros? Vivências passadas, conhecimentos adquiridos, o que os nossos pais nos ensinaram, nossos valores, a nossa crença. Filtro é igual a cosmovisão. Agora chegamos, né? Olha, foi difícil construir esse negócio na minha cabeça. Filtro é igual a cosmovisão, ou seja, cosmovisão é o conjunto de elementos, de aspectos, características, fatores que eu tenho na minha cabeça que me fazem interpretar as coisas do mundo. Isso é o que a lição quis dizer como cosmovisão. Beleza, agora eu entendi. Mas qual é a natureza da realidade? A gente tem basicamente duas, existem outras, mas a gente convive diariamente com duas. Uma que diz o seguinte: olha, o mundo já existe, não foi criado, ele simplesmente existe, existem átomos e o vácuo. Não temos um criador, acreditamos na ciência e nas forças da natureza. Né? Eu estou falando do ateu, né? Do ateísmo. E a segunda forma de entender a realidade é que temos sim um criador. Né? Eu entendo até que é uma forma até mais lógica e racional do que a ideia de não existência de Deus. Temos um criador, alguém criou isso aqui tudo. Tá? Esse alguém, veja que legal, ele se apossa também das ideias do ateu. Mas como é que é isso? Esse alguém que é Deus, ele usa as forças da natureza, ele usa a ciência, mas usa muito mais. Tá? Além das forças da ciência e da natureza, Deus usa todo o poder de ser Deus. Então, é como se você criasse uma fórmula matemática, como se o ateísmo estivesse contido, no bom sentido, dentro do criacionismo. Então, a gente tem duas formas de encontrar a realidade. Duas cosmovisões. O ateísmo e o bíblico ou o cristão. Então, a gente trabalha com a ideia de cosmovisão cristã ou cosmovisão bíblica. Tá. Vejam só. Tem um texto aqui que eu achei bem legal. A cosmovisão cristã. Ela aponta para uma realidade muito mais ampla, profunda, multifacetada do que a visão ateísta, materialista, tão frequente hoje. É interessante notar que a visão ateísta, ela busca denegrir a visão cristã a partir de ferramentas como ciência e natureza. Tá? Ela busca desfazer o que Deus fez. Mas como é que eu entendo, como é que a educação cristã compreende a cosmovisão da Bíblia? Entendendo quem é Deus, entendendo o seu legado.
Porque não adianta eu entender apenas quem é Deus. Eu preciso entender o impacto de Deus na minha vida, na história da humanidade, na minha vida, tá? No meu legado. Se a gente não tivesse a Bíblia, a gente não ia entender nada. Não é? Esse sermão do pastor hoje me fez pensar assim, caramba, como eu sou ignorante. Né? E isso aí eu nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido isso. Oi? Foi sim. Foi sua intenção, sim. Caramba, como eu sou ignorante, né? Como a Bíblia é rica, não é? E assim, eu sei tão pouco. Não é? E todo dia a gente aprende. Então, assim, sem a Bíblia, que é o nosso guia, que é onde está centrado, guardada a cosmovisão bíblica, a gente simplesmente estaria ali cego em tiroteio, sem saber para onde vai. Tá? Ela aponta para uma realidade... Ah, tá, desculpe. Isso, tá. Bom, então eu sei que a Bíblia é o meu guia. E o que é que a Bíblia me ensina? A doutrina de que Deus é o Criador. Parem para pensar o seguinte, se eu não crer, não sei se a palavra certa é crer, pastor, mas se eu não crer que Deus é o Criador, todo o restante da Bíblia não faz sentido nenhum para mim. Confere, pastor. Então, o Éden não faria sentido, a abertura do mar não faria sentido, a história de Davi, a Arca de Noé, Jesus Cristo, a morte dele, a vinda dele, a segunda vinda dele, nada, Apocalipse, nada faria sentido. Então, assim, percebam que é um ato contínuo. Eu tenho que acreditar que Deus é o meu Criador, Deus é o Criador de tudo, e aí sim eu vou acreditando, vou crendo, tá, em todo o restante da Bíblia. Então, não tem jeito. Se você diz assim, eu quero ter uma cosmovisão cristã, bíblica, você tem que acreditar, primeiro de tudo, antes de tudo, de que Deus é o Criador. Oi? É a premissa básica, é isso. É a premissa básica de tudo. E assim, não é só básica, ela é condicional. Não é? Se eu não acredito que Deus me criou, todo o restante não faz sentido. E aí, pessoal, aí a gente começa a ir para coisas mais do dia a dia, não é? Coisas materiais, como o momento onde eu perdi a cabeça com os meninos, o momento onde eu não dou amor ao próximo, o momento onde eu sou rude com alguém, o momento onde eu não cumpro os mandamentos, enfim, coisas do dia a dia. Você vê que você parte lá do princípio, do macro, e chega até o seu ato diário, né? O seu fazer diário. Bom, notem como você ter uma educação cristã faz toda a diferença, né? Para o ateísmo, o arco-íris é um efeito da natureza, junção, tem explicações científicas, e, enfim, um efeito da natureza, onde a chuva vem, bate no sol, não sei como é que é, e faz o arco-íris. Para a gente é isso, mas não é só isso. Concordam comigo? É o que mais, o arco-íris? É o sinal que Deus nos dá todos os dias, todas as vezes que ele aparece, de que ele jamais fará aquilo novamente. É por isso que ainda eu insisto na ideia de que, olha, os elementos principais do ateísmo, a gente já tem no criacionismo, só que a gente tem muito mais.